Você com certeza já ouviu por aí que nos dias de hoje as pessoas se separam muito mais do que antigamente, que os casais hoje não conseguem levar a relação adiante. E é verdade. Sim, hoje existe um tipo de separação que é aquele que a gente chama de separação leviana, que é muito mais frequente do que no passado. Isso é verdade. Mas separação por separação, existe uma outra verdade. A verdade de que nos tempos antigos a separação era muito mais comum e muito mais frequente do que nos dias de hoje. Há não muito tempo atrás, a gente pode falar de que 80 anos, 70, 80 anos atrás, para 1000 anos, 2000 anos, 3000, 10.000 anos atrás, as separações de casal eram muito mais frequentes do que hoje. E agora você pode estar estranhando essa afirmação. Mas eu vou te dizer que é a absoluta verdade. E eu não preciso nem te mostrar números e eu nem preciso te mostrar dados ou estudos de antropologia ou estudos de arqueologia para confirmar isso que eu estou dizendo. Basta você considerar um outro tipo de separação, a separação por morte. Casais se separavam por morte. E agora você pode pensar assim, mas se uma pessoa morre, se um dos dois morre, então isso não é o mesmo que a separação porque os dois ou um dos dois escolhe ou opta pela separação simplesmente. É verdade, é diferente. Porém, não deixa de ser separação também. Uma separação de casal pode ser uma separação por vontade, por necessidade, ou por uma ocorrência de força maior. Essa separação pode ser por morte. É separação da mesma forma. E agora, se você considera a realidade de 80, 90 anos atrás para toda a história da humanidade, se você considera essa realidade comparando com a realidade de hoje, você vai entender do que eu estou falando. Pensa numa época onde mulheres engravidavam e não existia cesárea. Não muito tempo atrás, quando não existia cesárea, a gravidez para a mulher era quase uma sentença de morte. Muito frequentemente a criança falecia, muito frequentemente a mãe falecia e muito frequentemente os dois faleciam. O parto era uma surpresa. Não existia o que poderia ser feito caso houvesse alguma complicação. Daí a importância da cesárea. E a cesárea é absurdamente importante. Foi uma libertação para as mulheres, uma libertação de uma sentença de morte. Mas, nessa época, por toda a história da humanidade, quando não existia a cesárea e sequer os exames durante a gestação, quantas mulheres faleceram durante o parto? E você nem precisa ir muito longe, você pode verificar na sua família. Muito possivelmente exista uma avó, bisavó, mais frequentemente, talvez bisavó, trisavó, tataravó, que faleceu durante o parto. Não é raro encontrar casos assim em famílias, aí perto de você ou na sua família mesmo. Então, era uma forma de separação. Além disso, não existia cura para praticamente nenhuma doença. Como é com a medicina hoje, que ou pelo menos as doenças são curadas, ou pelo menos a vida é estendida, isso não existia. Uma doença,
Uma gripe podia ser uma sentença de morte. Não existia cura para doença nenhuma. Não se sabia o que era um vírus. Não se sabia o que era uma bactéria. Não se sabia quase nada a respeito. Em algumas sociedades se sabia mais. Por exemplo, nas orientais, na China, com a medicina chinesa, já era um pouco diferente, muito mais adiantado do que na nossa sociedade aqui ocidental. Mas ainda assim, não era simples. Então não existia cura para a doença. Mais um motivo para a morte. Daí, tanto o homem quanto a mulher podiam falecer, morrer a qualquer momento. Mais um motivo para a morte. Pensa que não muito tempo atrás era comum a morte por fome. Então, na Europa, a Europa que se conhece hoje não é a mesma Europa de 100 anos atrás, de forma nenhuma. Nós temos a memória um pouco fraca, mas as coisas eram muito diferentes. A Europa da Idade Média era o inferno. Pessoas morriam de fome. Quantas épocas, quantas histórias na França, na Itália, na Espanha, em todos os países. E se você é descendente de italianos ou de espanhóis, muito possivelmente algum ascendente seu veio para o Brasil fugindo da fome. Esse foi o caso, por exemplo, da minha avó italiana, por parte de pai. Enquanto meus avós, por parte de mãe, e minha mãe inclusive, veio para o Brasil, eles vieram para o Brasil por conta de guerra e conflito religioso. Conflito religioso e guerras existiam a todo momento. Antes da Segunda Guerra Mundial, toda a Europa estava em guerra o tempo todo. Todo o continente africano também estava em guerra. Toda a Ásia também estava em guerra. A morte por guerra ou por conflito dentro dos países, conflito interno, revoluções, era muito mais comum. E daí que enquanto mulheres morriam na guerra, e crianças morriam na guerra também, mas mulheres morriam, homens morriam na guerra porque eram convocados como soldados. Grande parte dos homens morria na guerra, que era frequente. E, além das guerras, ainda existiam as condições de trabalho. Pensa num passado não muito recente, onde que todas as profissões que um homem poderia ter, à exceção daquelas como artesão ou daquela profissão como agricultor, todas as outras eram de risco à vida. Se ele trabalhava numa mina, se o homem trabalhava numa mina de carvão ou numa mina de minério, a doença e a morte eram certas. Se ele trabalhava no mar, como marinheiro ou algo assim, a morte também era certa. Se ele trabalhava como construtor, a morte também era certa. Qualquer tipo de trabalho também era uma ameaça à morte. Enquanto mulheres morriam no parto, enquanto mulheres morriam de fome e homens também. Homens morriam indo para a guerra, homens morriam indo para o trabalho. E mulheres também morriam no trabalho, porque ainda antes, dessa fase que a gente conhece, dos casamentos, que foi muito curta, aliás, em que o homem foi colocado como provedor, isso a partir ali de final de 1800, antes disso, homem e mulher trabalhavam de forma igual.
No início da industrialização, mulheres trabalhavam em fábricas e morriam tanto quanto homens. Homens e mulheres trabalhavam em fábrica com cargos iguais, com atividades iguais. E antes disso, na agricultura e em tantas outras atividades que existiam que ofereciam risco à vida. Então, dito tudo isso, pensa você que quando um casal se unia, um homem e uma mulher, a vida futura desse casal poderia e geralmente era muito breve. A expectativa de vida, assim, muito grandiosa seria talvez de 40, 50 anos de idade. Aos que chegavam a essa idade, maioria acabava morrendo muito antes. Homens e mulheres. Então uma pessoa se casava, um homem e uma mulher se casavam, dali a pouco tempo a mulher podia falecer no parto. Sim. Ou dali a pouco tempo o homem poderia ser convocado para uma guerra e não voltar. Ou poderia ter um acidente de trabalho. Ou um dos dois poderia ter uma doença incurável. E ali aconteceria, ou acontecia, a separação. Por isso que as madrastas e os padrastos são tão frequentes nas histórias antigas. Lembra de todas as histórias que você ouviu na sua infância, todas aquelas que eram contadas. Vê se na maioria delas não se tratava ou de um padrasto ou de uma madrasta. Praticamente todas elas. E quanto esses temas também tocam você, tocam toda a humanidade, porque era algo tão frequente, tão comum e, lógico, também tão difícil para os filhos e para toda a família, claro. Mas veja, todas as histórias têm ou mencionam de alguma forma esse assunto, inclusive da morte do pai ou da morte da mãe. Então, entende agora que a separação era muito mais frequente nesse sentido no passado do que hoje? Hoje um casal se separa, mas raramente vai ser por morte. São raros os casais que se separam por morte. A maioria deles se separa por necessidade, porque a relação não dá certo, ou porque querem, mas separação por morte, muito menos. E o que isso faz a gente concluir ou a gente entender? Isso faz a gente entender que, primeiro, qual que é o normal ou o que é a vida de um casal, vamos dizer assim, algo que seja normal. Sabe quando o padre antigamente fazia um casamento e ele dizia até que a morte os separe? Casados até que a morte os separe? Quanto tempo que o padre pensava, tinha em mente quando ele dizia isso? Será que ele pensava que essas pessoas iriam viver até 70 anos, 80, 90 anos? Lógico que não. O padre dizia até que a morte os separe, porque a morte podia estar logo ali. Por isso que o padre falava isso, não só o padre, o pastor também. Até que a morte os separe. Porque isso poderia acontecer dali a 6 meses, dali a 1 ano, dali a 5 anos, mas muito possivelmente, muito provavelmente iria acontecer. Por isso essa frase também é tão famosa e tão forte dentro da igreja e no casamento. Até que a morte os separe. Até que a morte os separe,
para você hoje pode dar a impressão, a sua realidade ou a nossa realidade dá a impressão de muito tempo. Naquela época, dava a impressão, ou queria dizer o seguinte: vivam, aproveitem, frutifiquem, porque a morte vai chegar. Num passado não muito distante, essa frase não queria dizer fiquem juntos para sempre. Claro, o casamento era indissolúvel, sim, isso é verdade, mas o significado dessa frase era muito diferente. Então, a separação naquela época era uma realidade, não por escolha, mas era uma realidade. Isso faz também a gente concluir que o tempo de vida normal de um casal não passaria dos 20 anos, 30 anos no máximo. Aqueles que tivessem protegidos, tivessem muita sorte, conseguiriam atingir 20 anos de união. E eu não estou dizendo com isso que a gente deva concluir que um relacionamento deva durar só 10 anos, 20 anos, não é isso. Mas que a gente deve questionar qual que é o destino ou quanto tempo um relacionamento duraria naturalmente, normalmente. Um casamento. Quantos casamentos duraram por 80 anos, por 50 anos? Raros. Raros na antiguidade e raros hoje também. Passa que na antiguidade talvez as pessoas não tivessem tempo para se separar. Claro, não tinham tempo. Antiguidade que eu digo de 80, 100 anos para trás, tá? Não é uma antiguidade pré-histórica, não, de forma nenhuma. As pessoas não teriam chances de se separar, não teria tempo para isso. Então, hoje, quando a gente vê ou quando a gente percebe um casal se separando, e a gente considera essa realidade antiga também, a gente pode se fazer um pouco mais humilde. Não fazer um incentivo à separação. Não fazer uma justificativa, ou justificar a separação. Não é isso. Não se trata disso. Mas entender que a questão do relacionamento do casal e da separação não é algo assim tão fora do mundo, tão errado, tão absolutamente pecado. Não. Que é isso? Que nos tempos antigos sequer havia a possibilidade de um casal cogitar separação. Ou porque não dava tempo, ou porque se dava tempo, a miséria era tão grande que nem era possível. O casamento era uma questão de sobrevivência. Homem e mulher se uniam para juntar forças de trabalho deles e das suas famílias também. É claro que a gente vê nos filmes, a gente vê nas histórias, né? Só sobre reis e rainhas, oligarcas e daí por diante. Então isso era uma outra história. Era uma minoria. Uma minoria muito maior do que é hoje. Hoje, por exemplo, na população brasileira, a gente está falando de mais de 99% de pessoas vivendo quase que a pobreza. E isso, na Idade Média, era muito mais. Quantos reis e rainhas existiam? Para cada país era um só. Quantas pessoas da nobreza existiam? Pouquíssimas. Então, grande parte da população vivia uma realidade muito diferente do que a que nós vemos nos filmes e nas histórias. Essa realidade dos reis e rainhas nada tem a ver com a realidade do povo. Então, a separação era muito mais frequente. E ali existia uma continuidade da vida. Alguém perdia seu marido ou sua esposa,
A vida continuava. O viúvo se casava novamente. Era comum e frequente. Uma pessoa que considera esse passado também pode se fazer mais humilde com relação àquilo que ela pensa sobre a separação de casal. E é isso que importa. Saber que a separação de casal é uma realidade, que para ela não acontecer, ou para caso dela acontecer e para que as pessoas não se percam com essa separação, é preciso cuidado, aprendizado, entendimento. Talvez essa seja a única proposta desse vídeo. Além de mudar um paradigma, que sim, é um paradigma. Quando você fala, quando você escuta, hoje as pessoas se separam muito mais do que antigamente. Antigamente as pessoas não se separavam. Não, é justamente o contrário. Bom, e eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha sido útil para você de alguma forma. E se você quiser aprofundar mais nesses estudos, eu vou deixar um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário. Nesse link você pode acessar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui para a gente saber que você gostou. Comenta aqui embaixo também sobre o seu processo, o que você acha disso tudo. Se você teve alguém na sua família que faleceu no parto, ou que se separou dessa forma no seu passado, lembre que isso pode ter um efeito sobre você também. Deixe seu comentário aqui. Se você gostou, gostaria de compartilhar esse vídeo com alguém também, fique à vontade, é só você clicar no botão aqui embaixo de compartilhar e você consegue enviar esse vídeo por WhatsApp para uma pessoa que você goste. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, assim você sempre vai ficar atualizado quando nós postarmos novos vídeos por aqui e também você ajuda o nosso canal a crescer. Com tudo isso, quero te agradecer imensamente por você ter assistido o nosso vídeo. Quero deixar um grande abraço para você, um grande abraço para sua família. E eu te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!